Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Linguagem Web. Hoje nós vamos utilizar o PHP para criar um formulário de contato para o nosso site. Então, para começar, eu já deixei aqui preparado o nosso servidor web, já está iniciado. Nós temos aqui já apontando para uma página HTML, ela não existe ainda. E nós vamos criar então o nosso arquivo HTML correspondendo ao formulário. Depois nós vamos processar esse formulário através do PHP. Vamos começar criando esse arquivo. Aqui no Visual Code eu vou criar um formulário de contato.html. Vamos então iniciar com um formulário básico. Vou criar uma section aqui. Section class content. Dentro dessa seção, a gente vai criar um div. Também vou colocar uma classe nele aqui, contato. E dentro desse nosso div, eu vou criar o meu formulário. Tem algumas coisas para escrever nele, mas por enquanto vamos só deixar ele assim. Bom, eu não vou entrar em detalhes sobre essa formatação aqui do HTML, nós vamos ter apenas alguns campos de dados. Vou colocar aqui um H3, estou escrevendo aqui formulário de contato, e um input referente ao nome. Input, eu não vou nem colocar type, eu vou colocar direto a classe e formatar ele com CSS, field. E precisamos dar um nome para ele. Esse nome é importante porque é através do nome que nós conseguimos relacionar ele lá no PHP. Então eu vou colocar um nome e um placeholder para aparecer uma mensagem na tela, nome. Vou fazer a mesma coisa com o e-mail. Input class, não pode ser da mesma classe, eles têm a mesma aparência. Depois, o nome não pode ser o mesmo, porque o PHP precisa distinguir esses nomes. Esse aqui vai ser o nosso e-mail, com placeholder e e-mail. Vamos criar mais um campo que responde à mensagem. Então vai ser um textiário. Field. E também precisa de um nome para ele. E esse nome vai ser mensagem. Deixa eu colocar um placeholder aqui também. Digite sua mensagem. Bom, basicamente é isso que nós precisamos. Deixa eu minimizar aqui esse Explorer, para a gente visualizar um pouco melhor. Temos então um campo de nome, um campo para digitar nome, um campo para digitar o e-mail, um campo de mensagem. Precisamos de um botão aqui para fazer esse input. Então vamos criar aqui o input. E esse input também vai ser do tipo class, com a class field. Ele não precisa de nome porque ele vai ser, eu não vou precisar de referência dele, né? Eu vou precisar apenas que ele seja do tipo submit. Que é essa ação que eu vou monitorar lá no PHP. Vou colocar um var dele também para enviar. Bom, se a gente olhar o nosso formulário agora, aqui na nossa página HTML, no servidor, se eu executar, ele está bem básico, né? Nós temos apenas esses três campos e um botão de enviar. Nós precisamos colocar mais alguns detalhes no respeito ao formulário, que é para onde essas informações irão quando eu clicar aqui em enviar. Eu clico aqui, ele não está fazendo nada ainda. Então eu preciso colocar aqui que quando esse botão for clicado, ele vai enviar essas informações para algum lugar. Então a primeira coisa é definir para onde. Então a gente faz isso através do action. Vamos colocar aqui o action. E vai ser lá para o meu arquivo PHP que eu vou criar ainda, que vai ser contato.php. Outra coisa que é importante é definir qual é o método que o nosso servidor vai usar para enviar essas mensagens.
Como eu estou enviando via formulário, eu vou usar o método post. Certo? Tá aqui, esse é o básico que nós precisamos. Podemos colocar uma classe dele aqui também para formatar ele lá. E vamos for. Bom, aqui não mudou nada ainda, tá? Mas se você olhar aqui, se você clicar aqui, ele também não faz nada ainda, ele não sabe ainda o que fazer. Tá? Vamos definir mais algumas coisas, está faltando um R aqui. Vamos definir ainda mais algumas coisas sobre a apresentação dele, sobre a nossa aparência desse formulário. Estamos mandando os arquivos para o contato.php, ele não existe ainda, nós precisamos criar ele ainda, mas primeiro vamos cuidar da aparência dele através do nosso arquivo de CSS. Lembrando que o nosso arquivo de CSS, eu vou fazer aqui o nosso link real com o nosso arquivo, vai se chamar contato.css. Pronto, vamos agora criar esse arquivo contato.css. Da mesma forma, vamos criar esse arquivo contato.css e vamos lá para esse arquivo agora. Não tem nada ainda, vamos colocar algumas configurações com respeito à aparência básica dele. Primeira coisa, eu vou mudar as fontes. Deixa eu minimizar aqui de novo. Vamos mexer na tag body, criando uma tag genérica, uma regra genérica aqui, que vale para todo o formulário, que é a respeito da fonte family. Fonte family, e eu quero Arial Helvetica Sans Serif. Bom, essa classe, essa nossa regra, ela vale para toda nossa página, né? Vamos colocar então as regras específicas. Vamos para Content. E a regra que nós vamos colocar aqui é a respeito da disposição na tela. Tá? Eu vou andar um pouquinho mais rápido nessa etapa, que eu não vou entrar muito em detalhe de CSS, para a gente focar mais no PHP. Tá aqui essa nossa formatação CSS, vamos ver como que ela ficou aplicada aqui. A gente tem uma modificação do nosso formulário, que agora já tem o campo de nome, de e-mail, a nossa mensagem e o botão para enviar. Bom, feita a nossa formatação, agora o nosso foco é no PHP. Né? O que vai acontecer quando eu clicar aquele botão, ele vai enviar esses campos, né, que ele coletou aqui para esse arquivo contato.php. Então nós precisamos criar ele aqui. Vamos primeiramente criar o nosso arquivo. Certo? Agora nós vamos iniciar o nosso script em PHP. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é processar as informações que vêm via método post. Então, a primeira faz sentido eu verificar se realmente chegou alguma informação via método post. Então, eu vou verificar isso através de um if. Existe uma checagem, tem uma função no PHP chamada iSet, e eu posso verificar se essa variável existe. Como é o nome das variáveis, elas vão vir de acordo com o que você definiu aqui no formulário. Então vai vir uma variável chamada nome, uma variável chamada e-mail, uma variável chamada mensagem. Ok, mas elas não chegam diretamente dessa maneira. O PHP trata as mensagens vindas por post, você recupera elas com esse formato, vindas com post. Existem vários outros métodos, como você viu aqui no
autocomplete, aparecem várias opções, né, variáveis que vêm por get, por post, por request, por session. No nosso caso aqui, eles estão vindo por post, então é só escolher aqui post. E agora aqui dentro desse colchete eu passo o nome da variável que eu quero recuperar. Então, primeiro detalhe, eu vou verificar se ele digitou um e-mail. Então, isso faz mais sentido, já que é um formulário de contato. Então, se a variável e-mail, se ela foi setada, ou seja, de set, se ela foi setada, se ela existe, ou e se ela, esse i aqui também, se ela existe e se ela é diferente de vazia, então eu vou checar aqui também. Eu sei que ela existe. Agora eu preciso checar se ela não está vazia. Então eu utilizo um método aqui também, eu utilizo aqui uma função do PHP também chamada empty. Então verificamos aqui empty. Essa função ela retorna true ou false. Então empty, se ela estiver vazia, ela retorna verdadeira. Então eu coloco aqui uma negação nela. Esse símbolo de exclamação é uma negação. Então se ela não for verdadeira, né, se a função empty aqui não tornar verdadeira, quer dizer que tem alguma coisa nessa variável. Então vamos checar então qual variável que eu quero checar. A mesma, post e-mail. Então isso aqui nós estamos garantindo que essa nossa variável ela está setada e que existe alguma coisa nela. Beleza? Então esse é o nosso primeiro fato. Agora que a gente já sabe que existe, só vai entrar aqui se for verdadeira, correto? Então só se a variável e-mail for setada, ou seja, ela foi declarada, e se tem valor nela. Então agora nós podemos escrever o nosso script aqui. Vamos recuperar esses valores colocando nos variáveis mais fáceis de ler. Então, eu gosto muito de fazer isso primeiro para garantir que você pode tratar o conteúdo que veio pelo método post e depois para facilitar o resto do código aqui que a gente vai utilizar. Existe uma função no PHP chamada add slashes que você verifica se não tem algum caractere estranho no meio dessa variável, que poderia ser utilizado como um ataque que a gente chama de injection, ele injetando código através de variáveis dentro do meu PHP. Então para isso eu faço através da função add slashes, que eu trato esse possível problema. Então vamos colocar aqui que a nossa variável post, nome, né? Essa variável aqui, nome, ela vai vir para essa variável aqui. Então vou pegar o conteúdo que vem com post nome e vou jogar na variável comum do PHP aqui dentro. Depois de tratar esse risco que eu falei da possível códigos no meio. Vamos fazer a mesma coisa com o e-mail. Add slashes. Post e-mail. E a outra variável que vai vir é a mensagem. Ok, agora nós podemos manipular de uma maneira melhor essas nossas variáveis. Bom, quando eu quero mandar isso por e-mail, eu vou precisar compor essa mensagem para enviar por e-mail, certo? Então, existem alguns padrões que têm que ser respeitados quando você está criando uma mensagem de e-mail, para que os nossos servidores de e-mail aceitem essas mensagens. Então, nós precisamos ter um título, precisamos ter um cabeçalho, precisamos ter um remetente e destinatário. Então vamos montar essa mensagem para que o nosso servidor envie através da função do PHP mail. Okay? Então vamos primeiro definir para onde vai essa mensagem. Então vou colocar aqui a variável para. Eu vou colocar aqui o meu e-mail. Certo? É para onde essa mensagem vai ser enviada. Outra coisa que nós precisamos definir é o assunto. Então assunto também aqui é uma string. Vou colocar aqui contato site. Já temos aqui o nosso título, o assunto do e-mail. Agora vamos montar o corpo do e-mail. Então um body aqui. E o corpo do e-mail eu preciso definir então aqui agora quem está enviando a mensagem, nome. Vou concatenar com o valor que veio na variável nome,
que a gente viu aqui, né? Chegou pelo formulário. Vou concatenar ele aqui com ponto. Preciso concatenar mais coisas, então eu vou adicionar pontinhos a mais aqui. Vou colocar um espaço ou uma quebra de linha no final. Aqui, barra N, que é como a gente faz quebra de linhas aqui no servidor, que vai vir processar essas mensagens para a gente. O que mais informação que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui o e-mail. E-mail. Mesma coisa. Vou colocar aqui um espaço para não ficar emendado. E-mail. Barra N também no final. E aí a gente vai compondo a nossa mensagem. Mensagem o que ele escreveu para a gente lá. Esse último nem precisa desse barra N. Ok, então temos aqui a nossa mensagem, o nosso destino e o nosso assunto. Outro detalhe que o nosso e-mail precisa são os cabeçalhos para o que os clientes de e-mail possam interpretar essa mensagem. Então eu preciso dos headers, como são chamados, cabeçalhos. E esse header, ele tem algumas informações que são exigidas. Por exemplo, from, que é de onde está vindo essa mensagem. Como eu estou usando um site para enviar essa mensagem, esse domínio que vai enviar, esse servidor que vai enviar, ele só aceita que você envie mensagens do próprio servidor. Então, eu preciso de um e-mail que seja do próprio domínio que você está hospedando o seu site. Então, se eu for colocar aqui, eu estou mandando do meu servidor na UniRV, eu vou precisar de um e-mail @UniRV para poder enviar essas mensagens. Ele não vai aceitar, por exemplo, que eu envie com um e-mail @gmail dentro de um servidor particular. Ok? Então, você vai precisar de um e-mail do próprio domínio que você está utilizando no seu site. Então vamos fazer um teste aqui. Eu vou usar de um servidor, de um dos servidores aqui da UniRV. Então eu vou colocar aqui contatos @faengrv.com.br. É de onde vai vir essa mensagem, quem está enviando essa mensagem. Preciso também colocar aqui um barra N, e é interessante que você coloque também um barra R. O barra R é um tipo de quebra de linha para alguns servidores de e-mail. Então, como você não tem certeza qual deles vai enviar, é uma boa prática utilizar esse barra N e barra R também junto. Vamos para a próxima coisa que ele pede dentro do cabeçalho, é um item chamado Reply To. Reply To é para onde eu vou responder. Se eu clicar em responder a mensagem, para onde ele vai enviar. Eu não posso deixar sem o Reply To sem nada, porque se eu receber o e-mail e clicar no responder, ele não vai saber para onde enviar essa mensagem de resposta. Então o que eu vou utilizar no Reply To? O e-mail que a pessoa me informou no formulário. Então é só colocar ele aqui também. Ó. Eu vou no Reply To, coloco o e-mail que ela me colocou lá no formulário. Barra N, barra R, da mesma maneira. Ponto depois. Outra informação que é necessária é um atributo chamado xmailer. Tá? Vou colocar aqui xmailer. E xmailer nós vamos definir aqui, eu tenho que informar para ele qual a versão do PHP que está usando o servidor. Como eu não sei a versão que está lá no meu servidor, eu vou usar um artifício que o próprio PHP me informe qual é a versão que ele está sendo executado. Então eu coloco aqui PHP e vou concatenar isso aqui, colocando uma barra, concatenar com a resposta do servidor para esse método, essa função PHP version. Ela me retorna qual é a versão que está sendo executada. Então ele já emenda isso aqui, né? Concatena isso aqui junto com PHP barra, e a versão vem aqui e responde a pergunta que ele precisa. Nosso e-mail já foi montado e agora a gente vai fazer o envio desse e-mail. Para fazer isso, nós vamos usar a função mail do PHP. Tá? Não faz sentido também você já colocar diretamente o e-mail aqui sem checar se essa mensagem foi enviada ou não.
Então, é a função meio, ela vai retornar false ou verdadeiro. Se ela retornar falso, é que ela não conseguiu enviar a mensagem. Se ela retornar verdadeira, é porque ela conseguiu enviar essa mensagem. Então eu vou fazer uma checagem aqui através de um if, verifico se o retorno da função mail, eu coloco aqui mail, e a função mail ela pede alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é quem vai receber a mensagem. Então vai ser o meu para, função para. O que mais? Qual é o assunto desse e-mail? Então, assunto, variável assunto. Próximo parâmetro. Qual é a mensagem que está sendo enviada? Lembra que nós montamos a mensagem aqui dentro de body. Então é colocar aqui body. E, por último, os cabeçalhos que você precisa enviar na mensagem. Então, header. Então tá aqui, eu passo para quem vai, o assunto, o corpo da mensagem e os cabeçalhos. Se isso aqui for verdadeiro, quer dizer que a nossa mensagem ela foi enviada, correto? Então eu posso fazer uma checagem aqui. Se ela entrou dentro do if, eu coloco aqui echo mensagem enviada com sucesso. Caso contrário, else mensagem não enviada. Por que ela pode não ter sido enviada? Pode ter sido alguma informação vazia ou simplesmente o servidor não teve permissão ou não tem essa função meio habilitada. Tá? Vamos fazer um teste aqui no nosso servidor agora. Você vai ver que ele vai processar, mas ele vai chegar a não enviar. O que vai acontecer? Ó? Sandro, e-mail. Minha mensagem. Vamos enviar. Ele vai processar e vai dizer que a mensagem não foi enviada. Tá, ele conseguiu fazer o processamento, tanto que ele executou o nosso arquivo PHP e chegou nessa mensagem aqui, mensagem não enviada. Isso acontece porque eu não tenho um servidor de e-mail aqui no meu emulador, né, no meu servidor de testes. Para ela funcionar corretamente, eu preciso mandar isso aqui para um servidor web que tenha um servidor de e-mail habilitado. Então eu vou mandar isso aqui para a internet. Eu coloquei ela no meu servidor aqui, eu tive que corrigir os espaçamentos, conferir aqui os espaçamentos para ver se estava tudo certo, né? Colocando sempre /n/r no final, /r/n aqui nessa parte do header, a versão do PHP para que ele pegue do servidor e fiz o upload para o meu servidor. Vamos fazer o teste aqui agora lá no servidor na internet. Sandro.rv, minha mensagem contato pelo site. Vou clicar em enviar. E agora a mensagem que a gente teve foi mensagem enviada com sucesso. Vamos verificar lá no meu e-mail. Aqui eu venho aqui no meu e-mail. Ele está mandando para esse e-mail. Vou verificar se a mensagem chegou. Aqui, chegou contatos site. Vamos clicar e ver como que a mensagem chegou. Veio através desse e-mail, que foi que eu configurei aqui no meu arquivo. Para quem? Aqui vem o nome, o e-mail e a mensagem que ele escreveu lá no site. Se eu clicar em responder, você vai ver que ele vai pegar como responder esse e-mail aqui informado lá no site e não esse aqui do cabeçalho. Ok? Bom, então está funcionando, é assim que a gente processa formulários feitos em PHP. Podemos criar várias funções para isso. Bom, como você viu, nós utilizamos aqui então um formulário feito em HTML, personalizei ele com CSS e fiz o processamento da requisição utilizando para enviar e-mail o nosso PHP. Você pode utilizar o PHP para processar qualquer parte do seu site ou mesmo construir as suas páginas HTML. Bom, ficamos por aqui e nós nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!